Hey, Shalom! Bem-vindo ao 8º episódio da série Aleph Beit, em que você vai descobrir um pouquinho sobre a Porta da Vida. Até agora, o alfabeto hebraico nos contou que o líder de uma casa é um homem rico que abre a porta da revelação e nos conecta com a espada do Espírito. E nesse episódio a gente vai começar tudo de novo. Vamos lá? Bem-vindo à letra Rei. Essa é a 8ª letra do alfabeto hebraico e ela vai juntar algumas letras que já passaram antes. Então, se você não assistiu os episódios anteriores desde a letra Vav, você pode conferir no link que está aparecendo aqui na sua tela. Antigamente, quando o alfabeto hebraico era pictográfico, ou seja, desenhado com figuras, imagens, não com as letras que a gente tem hoje, a figura que era representada pela letra Rei era uma cerca, exatamente uma divisão entre territórios. Imagina que você tem um vizinho e no terreno desse vizinho existem muitos animais perigosos. Existem cobras, existem onças, existem outros animais com veneno. O que você provavelmente iria fazer é construir um muro para poder separar o terreno da sua casa do terreno do vizinho. Esse muro ou essa cerca de separação é a letra Rei, e que foi mudando um pouquinho o seu desenho ao longo do tempo, até chegar no desenho moderno que você pode ver no nosso painel. Esse som de Rei, como você já está ouvindo, é um som gutural que vem bastante da garganta. Quando a gente vai escrever transliterado, muitas vezes só vai colocar o som de CH, mas esse não é um som chiado, é um som raspado bastante na nossa garganta, como Reit, Reit. Preste atenção também para não confundir com a letra Rei. A letra Rei não raspa na garganta, o ar só sai. É a letra número 5. E também, no desenho daquela letra, a gente tinha juntado um Dalet com um Yod. Então ficava aberto uma garganta na letra para poder sair o som. Agora não. Agora os dois Vavs estão fechados, lacrados dentro da letra. A construção de Rei é a união de um Zayin com um Vav. As duas letras que a gente tinha visto antes. É como se a gente juntasse a figura do homem e a figura da mulher. É como se eles estivessem de mãos dadas, conectados um com o outro, andando juntos, lado a lado. Se você preferir abrir aquela letra Zayin, que é um Vav com uma mão na cabeça, você também pode escrever isso como sendo dois Vavs, um do lado do outro, e um Yod, uma mão, na cabeça de um desses Vavs. A gematria de Rei é 8. Porque essa é a 8ª letra do Aleph Beit. O alfabeto hebraico, quando a gente olha dentro da letra para as partes que estão construindo, a gente também pode encontrar outros números. Se você for juntar Zayin com Vav, o número 7 com o número 6, a gente vai encontrar o número 13, também conectado com a letra Rei. Mas agora, se a gente for abrir ainda mais e enxergar os detalhes da letra Zayin, que é formada por um Vav e por um Yod, a gente vai ter um Vav e um Yod somados, 6 mais 10 dando 16, e ainda a gente vai somar mais um 6 para poder fechar o número 22 conectado com a letra Rei. 22 também é o número de letras que a gente tem no alfabeto hebraico, o Aleph Beit, o que nos mostra que todas as letras estão, na verdade, andando juntas, lado a lado. O significado principal da letra Rei é enxergar que existe uma cerca ou uma separação entre coisas diferentes. E às vezes essa cerca vai ser destruída e outras vezes essa separação precisa existir, precisa estar preservada ali. Você já fez algum acampamento usando barraca ou lona ou algum tecido para construir uma casa provisória, uma casa temporária? Essa é uma sensação, um sentimento um pouco engraçado. Porque se você for acampar numa floresta, por exemplo, onde existem alguns animais bastante violentos ou grandes e fortes, vai ser um pouquinho desconfortável dormir ao ar livre, sem nenhuma proteção. Mas quando é construída uma barraca ou até alguma casa temporária que não é muito forte, só para poder se proteger, a gente vai ter aquele sentimento que está seguro, protegido.
mesmo que, na verdade, aquele tecido da barraca ou aquela construção um pouco frágil não iria nos proteger de verdade de algum ataque de um animal feroz, selvagem, se acontecesse. Imagina que você está acampado e aí começa a vir uma onça na sua direção. Se você está dentro da barraca, a gente fica com medo, mas ainda dá um pouquinho de sentimento de segurança. E isso é um pouco estranho, porque as paredes daquela barraca são só um tecido, mas elas já passam esse sentimento de proteção. E essa é a ideia da letra Hate. Hate não é a casa, que tinha ficado lá em Beit, na segunda letra do alfabeto hebraico. Mas Hate são as paredes dessa casa, que trazem a proteção, uma separação dos perigos dos terrenos que estão em volta. Vamos dar uma olhada em algumas histórias para a gente aprofundar o entendimento? Hate representa uma parede com um buraco ali no meio. Exatamente como em uma cerca, existem alguns buraquinhos no meio que faz a gente enxergar o outro lado. Esse buraco também pode ser uma porta. Imagine que para poder entrar na sua casa, você passa por meio de um buraco que foi feito naquela parede. Pode até ser um buraco bonitinho, quadradinho, para poder fazer uma porta, mas ainda assim é um buraco. Hate representa a porta da vida, a porta que a gente vai passar para poder entrar num tempo novo. Na primeira Páscoa comemorada por Israel, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais, nessa parte lateral da porta, para poder colocar uma marca ali para o mensageiro, o anjo da morte, não entrar. A porta da vida está marcada com o sangue de Jesus, para que fique separado dali todo mensageiro de morte. Hate é essa porta que funciona ao mesmo tempo como uma separação. Somente vida passa por ali. Todo tipo de morte espiritual, emocional, precisa ficar pro lado de fora, porque o que passar ali por baixo vai precisar trazer vida pro restante da nossa caminhada. Quantas vezes a gente precisa passar por esse buraco e deixar para trás todo o peso de morte, todo o peso de doença, de enfermidade, de culpa, pressão na alma. Hate é essa porta que está nos cercando, nos protegendo de tudo que ficou no terreno de trás, no campo de trás. Hate é a letra dos novos começos. Você lembra que Zain, a letra 7, é também a espada do tempo, porque ela corta os ciclos de tempo que acontecem na nossa vida para poder começar um tempo novo? Por exemplo, em uma semana. A semana tem 7 dias. E depois disso, a gente para de contar e começa a contar de volta. Então, o 8º dia da semana, na verdade, já é o começo da próxima semana, o primeiro dia. Então, o número 8 é o número dos novos começos, quando a gente tem a oportunidade de começar de novo. Isso aconteceu várias vezes ao longo da Bíblia. Por exemplo, na circuncisão, quando aquela pelezinha do prepúcio do menino precisava ser cortada como um sinal da aliança que ele fazia como povo de Deus, isso acontecia no 8º dia de vida. Também, quando Deus foi começar tudo de volta e destruir todo mundo para começar uma nova humanidade, ele fez isso através da família de Noé. Noé entrou na arca e Deus mesmo fechou aquela porta. E aquela arca se tornou essa porta da vida, a letra Hate, com 8 pessoas lá dentro. Noé, os seus 3 filhos e cada um deles com a sua esposa. Então 8 pessoas foram necessárias para começar esse mundo todo de novo. Quando Deus quis começar um novo povo com Abraão, ele falou sobre a aliança com Abraão 8 vezes. Ou quando Deus levantou um rei novo sobre Israel, já que a casa de Saul tinha se corrompido. Ele escolheu o 8º filho do Jessé, que era Davi. Ainda, a festa bíblica que está comemorando todas as nações se juntando para começar um mundo de novo com Deus é a festa dos tabernáculos, que dura 8 dias. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é exatamente o 8º dia da semana anterior. 8 está sempre conectado com começar de novo. E existe até um pedaço das escrituras que tem esse nome. E você pode mergulhar um pouco nesse entendimento conferindo o episódio da série Ele Chamou, clicando no link que está aparecendo aqui na sua tela. Essa ideia de Vav e Zain andando juntos, conectados, traz justamente a noção do discipulado. Um homem
andando junto com um homem coroado, uma outra pessoa que tem mais habilidade, mais conhecimento do que ele, que tem uma coroa na sua cabeça. Quando os dois estão andando juntos, esse homem simples, que é o Vav, ele aprende daquele homem coroado como andar. E essa conexão que tem na cabeça dos dois é exatamente um jugo. O jugo é aquele instrumento que é colocado nos ombros de dois bois para eles poderem andar juntos quando eles estão puxando uma carroça ou um arado. Sem o jugo, pode ser que esses bois fossem andar cada um no seu caminho, ou até que eles fossem carregar cargas diferentes. Um iria carregar mais do que o outro. Mas com esse jugo nas costas, o peso fica distribuído entre os dois e não vai ficar pesado para ninguém. Jesus falou que o jugo dele é suave, é leve, e que se a gente colocar o jugo dele nas nossas costas, a gente vai ter descanso. Imagina que essa figura é exatamente andar com Jesus. É como se a gente pegasse um pedaço de madeira e colocasse no nosso ombro e Jesus colocasse também no ombro dele. E agora a gente fosse estar ligado, conectado, andando sempre junto. Esse pedaço de madeira, esse jugo de Jesus, é exatamente a cruz que a gente precisa pegar para poder segui-lo. Olhando para essa figura, você também pode ver que a letra Reit representa um homem caminhando junto com uma mulher, e os dois juntos é a figura de um casamento. E fica fácil a gente ver agora com esse número 8, quando finalmente vai acontecer o casamento de Jesus com a sua noiva, no 8º milênio. Quando a eternidade finalmente vai começar e Deus vai fazer novos céus e nova terra, novos começos. Se nós estamos falando de novos começos, a gente precisa lembrar de Aleph, que foi o primeiro começo. Aleph representava a unidade, do mesmo jeito que Reit vai representar a nossa unidade de caminhar junto com Jesus. Ele nos disse que do mesmo jeito que ele e o Pai são um, estão unidos, ou seja, do mesmo jeito que Beit e Aleph estão unidos, nós também precisamos andar em unidade, ou seja, todos os Vavs e os Ains que a gente vai encontrando entre homens e mulheres precisam andar em unidade para formar a letra Reit. Então, Aleph e Reit estão mostrando a mesma mensagem, uma mensagem de unidade, perfeita unidade, por causa de Zain. Ainda mais uma história que nos faz entender bem o sentido de Reit é imaginar que algumas cercas, algumas separações acontecem por causa do sentido ao contrário da unidade, ou seja, a desunião. Quando pessoas, casas, países, nações não estão unidos sob um propósito só, surgem fronteiras, muros, cercas, surge uma ofensa. E toda ofensa vai ter dois lados. Para a gente entender os motivos de uma desunião, não é possível ouvir apenas um lado. Mas se a gente quiser sair dessa situação, existe ali uma cerca para poder nos guiar. A gente pode colocar a mão nessa cerca e começar a tatear com a nossa mão mesmo até encontrar a porta da vida. Vamos dar uma olhada em algumas palavras do nosso painel para entender bem esse sentido? E de forma especial, nesse quadro existem 8 palavras para a gente entender todos os sentidos. A primeira palavra do quadro é hen, graça, que é o que é necessário para conectar as pessoas de volta e não ter mais ofensa, uma parede de divisão. Isso é explicado com detalhes por Paulo em Efésios capítulo 2, quando os dois povos que estavam separados por uma parede foram unidos novamente por causa da graça. A próxima palavra é justamente Reit, que significa pecado, uma ofensa que causa uma divisão, uma separação. Ainda, a gente vai ter Haim, que significa vida, a porta da vida. Se a gente passar por ali, vencer essa separação, essa divisão, é isso que a gente vai encontrar. Ao caminhar lado a lado com uma pessoa, a gente encontra a quarta palavra do nosso painel, que é Haver, amigo. É se tornar amigo de Jesus, ou amigo das pessoas que a gente está andando junto, carregando o mesmo jugo, o mesmo peso. Para isso, a gente vai precisar de misericórdia, Hemlah, que também começa com rei. A palavra sabedoria, Hokmah, também precisa começar com essa letra, porque uma letra anterior, a espada do Espírito Santo rasgou o nosso coração e abriu um buraco no nosso peito para poder colocar as sementes da palavra lá.
Agora, esse buraco já está aberto e nós temos ali uma separação entre duas partes do nosso coração. Essa separação que foi aberta é exatamente a letra Hei. E é nesse momento que tudo que estava escondido lá dentro começa a aparecer. E a palavra escondida do nosso painel é Havui. E por fim, a palavra que simboliza pra gente a unidade, o perdão de uma ofensa, que é abraçar, Hibuk. Todas essas 8 palavras começam com a 8ª letra do Aleph Beit e nos mostram um pouquinho o que aquela espada do Espírito, que veio antes, a letra Zain, faz com a gente. Ela corta o nosso peito para poder separar o que é bom e o que é mal. E é por isso que essa separação é uma coisa que somente Deus pode fazer em nós. Porque ela está nos protegendo do que ficou lá fora, da maldade, dos poderes espirituais do mal, do próprio pecado contra Jesus, para que a gente possa ficar guardado dentro do terreno dele. Quando a gente escolhe passar pela porta da vida e deixar a cerca do inimigo para longe e morar na casa de Deus, a gente vai ter um novo começo para nossa vida, família ou comunidade, que por sinal também começa com Hei. A palavra comunidade, Havurá, está conectada com essa letra. Falando de separar bem e mal, a gente se lembra da letra Tet, que é a próxima letra no próximo episódio. Mas antes da gente ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve ativando o sininho do canal para não perder nenhum conteúdo que é postado por aqui. Que Deus abençoe você, sua casa e que vocês possam andar juntos, unidos, com o jugo de Jesus. Shalom!